Olha, se tem um assunto que despenca em prova de concurso, é a Lei de Improbidade Administrativa. Ela é uma ferramenta-chave no combate à corrupção. Mas fica aqui um alerta importantíssimo. A reforma de 2021 não foi um simples ajuste. Ela praticamente criou uma lei nova, com regras novas, para proteger o patrimônio público. E é exatamente para dentro dessas mudanças que a gente vai mergulhar agora. Então, para a gente começar a aquecer, que tal uma questão clássica, bem estilo pegadinha de prova? Pensa rápido. Verdadeiro ou falso? Cuidado, hein? Se a base dos estudos for a lei antiga, a chance de errar essa questão é enorme. É o tipo de detalhe que separa quem está realmente por dentro das novidades. E a resposta é falso. Pois é, a Lei 14.230 de 2021 virou o jogo completamente. O cenário da improbidade foi alterado de forma profunda e entender essa virada de chave é fundamental. O que era uma verdade absoluta antes, hoje pode ser o erro que custa a aprovação. Então vamos desvendar isso de vez. Esse aqui é o nosso roteiro. A gente vai passar pelo antes e o depois. Vamos entender a mudança mais radical de todas sobre dolo e culpa. Depois, os 3 tipos de atos, as novas penas que foram bem recalibradas, as regras do processo e, no finalzinho, aquele resumo estratégico com os pontos que não dá para esquecer. Vamos nessa? Começando pelo primeiro ponto, então, o antes e o depois. O pilar central de toda essa mudança está na forma como a responsabilidade do agente público é analisada. A lógica foi literalmente invertida. A transformação é gritante. Antes, bastava a existência do ato e do dano para configurar a improbidade. Não importava se foi por querer, com dolo ou por um simples descuido ou por culpa. Agora, isso acabou. A responsabilidade virou subjetiva, ou seja, é obrigatório comprovar a intenção, o dolo do agente. Na prática, isso quer dizer que um erro técnico de um gestor, mesmo que tenha causado prejuízo, se não teve má-fé, não é mais ato de improbidade. Isso já nos joga direto na mudança mais cobrada em provas, o coração da nova lei, o fim da improbidade culposa. Agora não basta mais a simples intenção de praticar o ato. A lei exige uma intenção específica de fazer a coisa errada. O ponto-chave é este aqui. Dolo específico não é só a vontade de agir. É a vontade deliberada de alcançar aquele resultado que é ilegal, com a finalidade, com o propósito desonesto de lesar a administração. A lei agora exige a prova dessa má-fé, dessa intenção de corromper. Essa mudança é vista por grandes juristas como Marçal Justem Filho como um avanço para a segurança jurídica. A ideia não é ser tolerante com a corrupção de jeito nenhum, mas sim separar o gestor que comete um erro, talvez por incompetência, do agente que é desonesto, que age com o propósito de fraudar. E vale lembrar, o dano causado por culpa ainda pode ser punido, sim, mas em outras áreas, não mais como improbidade. Certo. Com essa regra do dolo específico bem clara na cabeça, vamos ver como as 3 categorias de atos de improbidade foram impactadas. A estrutura básica, a gente já conhece. Tem os atos que geram enriquecimento ilícito, no artigo 9º, os que causam prejuízo financeiro para o Estado, no artigo 10, e, por fim, os que violam os princípios da administração, lá no artigo 11. É nesse último, o artigo 11, que a gente encontra outra mudança gigantesca. E aqui está ela. Antes, a lista de atos que violavam os princípios era aberta, exemplificativa. Isso dava uma margem enorme para a interpretação do juiz. Agora, a lista é fechada, ou seja, taxativa. Só pode ser considerado improbidade por violação de princípios aquilo que está expressamente descrito na lei. Ponto final. Essa mudança de um rol aberto para um fechado trouxe muito mais segurança jurídica. Ela delimita exatamente quais ações podem ser punidas pelo artigo 11. Para o gestor público, isso significa saber de antemão, com clareza, o que é proibido, acabando com aquela incerteza que existia antes. Muito bem, agora vamos falar das consequências, as sanções. Com a nova lei, as penas foram todas recalibradas para serem mais proporcionais à gravidade do ato. E olha, as diferenças são enormes. Para o ato considerado mais grave de todos, um enriquecimento ilícito, a pena máxima de suspensão dos direitos políticos pode chegar a impressionantes 14 anos. Agora, em total contraste, para os atos que só atentam contra os princípios lá do artigo 11, a pena de suspensão dos direitos políticos foi eliminada. Simplesmente não existe mais. Isso mesmo, 0. E tá aí a resposta para a nossa pergunta lá do início. Essa tabela aqui é uma ferramenta de estudo que vale ouro. É para tirar print e colar na parede. Repare bem,
O artigo 11 não prevê mais nem suspensão de direitos políticos, nem a perda da função pública. As penas mais duras ficaram concentradas nos atos que comprovadamente envolvem grana, ou seja, dano financeiro e enriquecimento ilícito. A proporcionalidade virou a regra do jogo. Mas as mudanças não pararam por aí, não. As regras do jogo processual também foram todas atualizadas e pode apostar que isso é tema quentíssimo para as provas. 2 pontos fundamentais aqui. Primeiro, quem pode processar por improbidade é agora apenas o Ministério Público. Mais ninguém. A Fazenda Pública, por exemplo, não pode mais iniciar a ação, só participar dela. Segundo ponto, a prescrição, que é o prazo que o Estado tem para agir, foi completamente reformulada. Esse cronograma ajuda a gente a entender o ato aconteceu. A partir daí, o Ministério Público tem 8 anos para entrar com a ação. Assim que a ação é protocolada, esse prazo para. Mas atenção, aí começa a correr um novo prazo, a chamada prescrição intercorrente. O processo todo tem que ser julgado em 4 anos. Se não for, já era, o caso prescreve. É uma medida que busca dar mais velocidade aos julgamentos. Chegamos na nossa reta final. Agora é hora de consolidar tudo, de focar naqueles pontos que precisam estar na ponta da língua no dia da prova. Então, para não esquecer de jeito nenhum. Número 1. Acabou a culpa. Só existe improbidade com dolo específico. 2. O rol do artigo 11, aquele dos princípios, agora é taxativo, é uma lista fechada. 3. As sanções para o artigo 11 são bem mais brandas. Não tem mais perda da função pública, nem suspensão dos direitos políticos. E 4. O prazo de prescrição agora é de 8 anos. Esses são os pilares da nova lei. E para a gente fechar, fica a reflexão que define todo o debate atual sobre esse assunto. Essa reforma, ao trazer mais segurança jurídica e exigir a prova da má-fé, ela modernizou e tornou mais justo o combate à corrupção? Ou será que, ao limitar as hipóteses de punição e abrandar certas penas, ela acabou enfraquecendo uma ferramenta essencial contra a má gestão pública? A resposta para essa pergunta continua sendo construída, tanto nos tribunais quanto, com certeza, nas próximas provas de concurso.